Meus amigos, por que será que o Bayern não consegue ganhar mais Champions Leagues? Essa é a pergunta que vamos responder nesse vídeo, ou pelo menos tentar dar algumas respostas para vocês. E sim, quem é torcedor do Bayern, eu sei que esse vídeo vai tocar na ferida, mas aqui não é um canal pra gente ficar favorecendo tal time ou não, é pra fazer análise sobre o Bayern, e aqui vai ser uma análise. E eu já queria começar fazendo alguns esclarecimentos. Primeiro, a Champions League é um torneio que todos os times sonham ganhar e que sempre tem 8 times de elite na Europa. Não é fácil. Imagina, se 8 times de elite tem, só um pode ganhar, 7 vai perder. E geralmente quem ganha é o Real Madrid. Então, assim, a disputa fica ainda pior. Então, assim, não é fácil ganhar a Champions League. Você não vai ganhar todo ano. O PSG também não vai ganhar todo ano. Ganhou duas, talvez ganhe três, mas não vai ganhar todo ano. Não é fácil ganhar a Champions League. E segundo que nem todo time da elite da Europa joga bem todo ano, né? Tem algumas temporadas que você entra na Champions pra ganhar ou pra disputar o título e tem outros anos que você vai estar em baixa, não é tão fácil assim. E isso vai pro Bayern e pra outras equipes. Já quero deixar isso bem claro, não é fácil ganhar a Champions League. O sucesso de um clube não pode depender apenas da Champions League. Porque se depender só da Champions, só vai ter um clube que vai ser bem sucedido na temporada e o resto vai ser um fracasso. E não é assim. A temporada do Bayern, que acabou de acabar, foi um sucesso. O Bayern fez uma campanha histórica na Bundesliga, jogou muito futebol, então foi um sucesso. A Champions League não resume sucesso, apesar de ser a maior glória do futebol europeu de clubes. Agora sim, vamos para a parte da culpa do Bayern. O que o Bayern tem que melhorar? O Bayern, se quer ganhar mais títulos de Champions, tem que ser igual o PSG das últimas 2 temporadas e o Real Madrid. Começando pelo PSG. O Bayern, na última temporada, jogou o melhor futebol do mundo. Se a gente for analisar 10 meses, quem jogou o melhor futebol ao longo de 10 meses da temporada foi o Bayern de Munique. Mas o PSG foi o melhor time do mata-mata da Champions. E eles foram campeões porque foram o melhor time do mata-mata. Ou seja, é importante você jogar bem a temporada inteira. Obviamente, o PSG jogou bem o mata-mata da Champions e não jogou bem o resto da temporada. E ganharam, e tá tudo bem. Mas jogar bem a temporada inteira é legal, é importante. Mas se você quer ganhar a Champions, você tem que ser o melhor time do mata-mata. E isso o Bayern não foi. O Bayern jogou o melhor futebol ao longo de 10 meses, mas quando chegou nos jogos decisivos, o Bayern deixou a desejar. Tanto contra o Real Madrid, o Bayern não jogou o melhor futebol que podia, e contra o PSG, o Bayern também não jogou nem perto da capacidade máxima. Ou seja, o Bayern tem que aprender um pouco com o PSG em jogar o seu melhor nível, em crescer nos momentos decisivos, no momento certo da temporada. Não quer dizer que o Bayern precise jogar mal por 10 meses igual o PSG. Tô brincando, o PSG jogou mal só por uns 7 meses. Mas assim, não precisa jogar mal por metade da temporada. Mas você tem que jogar bem nos jogos decisivos. Você não pode cair de rendimento nos jogos decisivos. E o PSG foi o contrário. O PSG fez uma temporada bem mais ou menos, mas quando chegou no mata-mata da Champions, eles jogaram em um nível especial e foram campeões por conta disso. Então, crescer no momento certo. E por que eu cito também o Real Madrid? Porque o Real Madrid, na verdade, é um pouco diferente do PSG. O Real Madrid, no mata-mata da Champions, geralmente joga pior que os adversários, mas consegue arrancar os resultados de um jeito ou de outro. Pode ser na qualidade individual, pode ser sendo mais efetivo, não perdendo gols. O Real Madrid é assim, cara, é impressionante. Eu lembro até hoje dos mata-matas contra o Manchester City, que o Manchester City amassava o Real Madrid, perdia 50 gols, o Real Madrid chegava uma, duas vezes, 2 gols. Era impressionante. Então, assim, arrancar o resultado de uma forma ou de outra. Nos jogos que está difícil, o Bayern tem que aprender a arrancar o resultado de um jeito ou de outro. O Bayern, de certa forma, fez isso contra o Real Madrid nessa Champions, né? Nas quartas de finais. Mas o Bayern tem que aprender mais. Eu tava vendo uma estatística aqui, ó, das semifinais do Bayern de Munique. O Bayern, desde 1982, não vira uma semifinal de Champions. Aqui foi a última vez, ó, que o Bayern perdeu o primeiro jogo pro CSKA Sofia e venceu o segundo. De resto, desde 1982, quando o Bayern perde o primeiro jogo da Champions, da semifinal, tá? Porque em outras fases o Bayern já virou. Mas da semifinal, o Bayern não consegue virar uma semifinal. O Bayern, é isso que eu tô dizendo. Às vezes o jogo tá difícil, às vezes você não tá no melhor dia, mas você tem que arrancar o resultado de um jeito ou de outro. Que nem a Inter de Milão fez com o Barcelona na outra temporada, né? O Barcelona jogou melhor que a Inter, mas a Inter ganhou o resultado de uma forma assim, que ninguém explica como. Eles ganharam na camisa, no suor. Ganharam. É arrancar o resultado de uma forma ou de outra, conseguir viradas. Primeiro, o Bayern tem que melhorar, de novo, ó.
jogar o melhor nível que pode no momento certo, coisa que não aconteceu contra o PSG. E segundo, jogar, mesmo que não jogue no melhor dia, vamos dizer, o Bayern tá num dia ruim, mas arrancar o resultado de qualquer jeito, independente. Conseguir uma virada, ganhar na camisa. Eu acho que isso falta pro Bayern. Essa estatística de que o Bayern não vira uma semifinal de Champions desde 1982 explica um pouco porque o Bayern não ganha mais Champions Leagues. O Bayern tem que jogar melhor nas semifinais e conseguir, quando não jogar tão bem, ou quando jogar bem, independente, arrancar o resultado, conseguir a classificação, jogando bem ou mal. Coisa que o Real Madrid é craque fazer isso. O Real Madrid muitas vezes joga pior que o adversário, mas ganha a classificação. E é isso, cara, assim, eu acho que semifinal, final você joga, você tem que tentar jogar bem. Mas, ao mesmo tempo, tem aquele ditado, né? Final, semifinal você não joga, você ganha. O Bayern tem que jogar melhor e ganhar melhor. Tem que ser mais vencedor. E o segundo ponto que eu queria trazer é o Bayern se sabota muito em jogos grandes. O Bayern, às vezes até joga melhor que o adversário, ou podia jogar melhor, às vezes perde por placares muito apertados, o que mostra que o Bayern é muito bom, mas o Bayern perde porque se sabota. Vocês querem exemplo? Nessa Champions a gente tem alguns já. Por exemplo, contra o Real Madrid. Aqui é o jogo, é outras semifinais contra o Real Madrid, né? Tá mostrando aqui. Mas contra o Real Madrid, o Neuer entregou 2 gols pro Real Madrid. Todo mundo fala, o Bayern passou mal pro Real Madrid em uma fase. Primeiro que tinha contexto, né? Naqueles jogos contra o Real Madrid se esforçou, os caras se doaram em campo, os caras esqueceram as brigas por 2 jogos. Tem que lembrar disso. O encaixe tático era favorecido, era melhor pro Real Madrid. Então não é que o Bayern só venceu porque era o pior Real Madrid. Mas mesmo assim, o Real Madrid só chegou a jogar tão equilibrado com o Bayern porque o Bayern sabotou muito. Cara, o Neuer entregou 2 gols pro Real Madrid. Assim, então, parar de se sabotar. Contra o PSG, mesma coisa. No jogo de volta, o Bayern levou 1 a 0 com 2 minutos de jogo, cara. Não pode, você tá perdendo, você precisa de uma virada na semifinal contra um PSG que é um excelente time e você leva gol com 2 minutos, não pode. Ou no primeiro jogo, o 4 a 2 do PSG começa em um erro individual de marcação infantil do Luiz Dias. Ele não acompanha o Hakimi, deixa o Hakimi livre, o Hakimi recebe na ponta, cruza, gol do PSG. Assim, é muito erro, e não só nos jogos mais recentes. A gente pode falar de outras Champions, como na outra que o Bayern perdeu pro Real Madrid, que o Neuer falhou. O Neuer, que na verdade salvou o Bayern, né, na temporada do Tuchel ali. O Neuer fez a melhor partida da carreira dele até os 87 minutos. Chegou 87 minutos, ele entregou um gol pro Real Madrid e o Real Madrid virou aquela Champions em 2024, né? Outro erro do Neuer. Outro contra o Real Madrid também, acho que foi 2018. O Urras, que entregou um gol patético pro Real Madrid. Um frango assim, patético. Pesquisem aí, erro do Urras Real Madrid. Vocês vão ver, cara, nossa, outro erro ridículo do Urras. Ou outras Champions, aqui contra o Chelsea, né, na final de 2012. O Bayern jogando em casa, o Bayern era mais time, o Chelsea estava desfalcado. O Bayern faz 1 a 0 com 80 e poucos minutos. Daí era só garantir o título. O Bayern conseguiu levar o empate, foi pra prorrogação. Na prorrogação, o Bayern teve um pênalti, o Robben perdeu. E daí o Chelsea foi campeão nos pênaltis. Olha quanto erro do Bayern. O Bayern tinha o título nas mãos, levou o empate, perdeu o pênalti. É muita sabotagem. Ou essa daqui em 99, né, contra o Manchester United. Cara, o Bayern tava vencendo a final da Champions e conseguiu levar a virada nos acréscimos. Não é que o United empatou nos acréscimos, foi pra prorrogação, não. O Bayern levou a virada nos acréscimos. Ou seja, é muita sabotagem, cara. É muita autossabotagem. É muito erro que não pode cometer em jogo grande. E daí vocês vão me perguntar, você quer dizer então que o Bayern é um time pipoqueiro? Depende do jeito que você quiser ver, depende do ponto de vista, se é o copo meio cheio ou meio vazio. A gente pode falar aqui, ó, de um Bayern que chegou em 11 finais de Champions. O Bayern, que é o terceiro maior campeão da história da Champions. Um clube que almeja ganhar Champions todo ano, que tem 6 Champions, que, de novo, a terceira maior, é o terceiro time que mais tem título de Champions. Então a gente pode ver isso como ponto positivo. Na minha opinião, esportivamente, o segundo maior clube do mundo. Midiaticamente é o Barcelona, né? Mas assim, esportivamente, existe uma discussão, mas muitos consideram o Bayern o segundo maior clube do mundo, esportivamente. Então a gente pode falar de um gigante. Ou a gente pode falar de um time que chegou em 11 finais de Champions e perdeu 5, ou que ganhou 6, né? Querendo ou não, o Bayern ainda tem um aproveitamento positivo. São 11 finais, 6 títulos, ou seja, ganhou mais do que perdeu. Mas, por exemplo, o Real Madrid chegou 18 vezes na final da Champions, ganhou 15. O que eu quero dizer, não é que o Bayern seja pipoqueiro.
Não é isso. O Bayern é um clube gigantesco. Mas se o Bayern quer ganhar ainda mais Champions, a gente pode pensar que tem que parar de pipocar um pouco. De novo, o Bayern não é um clube pipoqueiro, é um clube gigantesco. Se a gente for pensar pelo copo meio cheio. 11 finais de Champions, 6 títulos. Ganhou mais do que perdeu. É o terceiro maior ganhador. Então, se a gente for pensar desse jeito, não é pipoqueiro. Mas se a gente for pensar que o Bayern poderia ter mais Champions se não cometesse tantos erros, é o copo meio vazio. A gente pode falar que o Bayern pipoca um pouco em jogos grandes. Depende do ponto de vista que você quer olhar. Você pode olhar 6 títulos ganhos de final de Champions ou 5 perdidos. Daí depende de como você quer ver essa situação. E pra gente terminar o vídeo, tem o terceiro ponto que atrapalha muito o Bayern na reta final das Champions e que é o mais polêmico de todos. E eu tô falando de arbitragem. O Bayern é um clube que tem muito, mas muito azar com a arbitragem. Muito azar. Eu não vou dizer que é roubo, porque a gente fala de credibilidade do esporte, do árbitro, a gente vai falar de outras questões de corrupção, e eu não quero entrar nisso aqui, porque pra gente afirmar coisas desse tipo, tem que ter investigação, tem que ter outras coisas, e pra comprovar, e pra gente falar isso, pra poder acusar, né? E a gente sabe que esse tipo de investigação nunca vai acontecer. E eu não quero entrar nesse mérito, se é roubado ou não. O que eu posso dizer é que o Bayern, no mínimo, tem muito azar em arbitragem. E, de novo, não quero falar que é roubado, porque daí a gente vai falar que a Champions é um título que nem vale a pena você competir, né? Porque competir por um título que é roubado... Então, não quero entrar nesse aspecto, não acho que seja isso. E se for, só podemos dizer com uma investigação muito boa. Coisas que a gente nunca vai ter, e também eu acho que não chega nesse ponto. Mas o Bayern tem muito azar com a arbitragem. A gente pode falar desse cara, João Pinheiro, o árbitro desse PSG e Bayern. Dessa temporada, cara, foi um absurdo. No primeiro jogo já marcaram, nem foi o João Pinheiro, foi outro árbitro, marcaram um pênalti pro PSG, bem suspeito, porque a bola bate na mão do Davis depois de bater no corpo, e segunda regra, se a bola bate no corpo e depois bate na mão, não é pênalti. Então ali, pro PSG, a regra não valeu, eles fizeram 3-2, que ajudou muito o PSG a conseguir aquele 5-2, que depois virou 5-4. Então foi um pênalti importante pro PSG, e que na minha opinião foi mal marcado. E no jogo da volta teve vários erros. Esse João Pinheiro fez um trabalho horroroso contra o Bayern, né? Porque ele só errou a favor do PSG. Então, assim, teve não expulsão do Nuno Mendes, muito errada. Teve aquele pênalti lá do, acho que foi do João Neves, mas foi o próprio companheiro que chutou a bola na mão. Beleza, a regra diz que não é pra ser pênalti. Mas outra regra diz que se tiver muito aberto é pra ser pênalti. Mas vamos dizer que aquele não foi pênalti. Mas por que a regra naquele lance valeu a favor do PSG e a regra de bater no corpo e na mão e depois na mão não valeu no primeiro jogo? É suspeito. E teve vários outros lances, além dos lances polêmicos e gigantescos nesse confronto Bayern-PSG, que lances pequenos, que todos foram marcados a favor do PSG. E aí, essas vantagens, que apesar de parecerem muito pequenas, se você somar todas elas, vai virando uma vantagem grande. Então, assim, um confronto aqui que, apesar do PSG é um timaço, tinha totais condições de eliminar o Bayern sem a ajuda da arbitragem, querendo ou não, foi um jogo que foi desequilibrado, que o PSG teve muita vantagem com erros de arbitragem. E atrapalhou muito o Bayern, né? Era um confronto que era a grande final antecipada da Champions e que foi um pouco desequilibrado por arbitragem. E era um jogo que qualquer um dos dois podia vencer. Acabou que a arbitragem pesou para um lado e esse lado venceu. Podia vencer sem também. Ou a gente pode falar também de outros erros de arbitragem contra, por exemplo, o Real Madrid, né? Que daí são vários. Quem é torcedor do Bayern, que acompanha a Champions, sabe o que eu tô falando. A gente pode falar de 2024, que foi o menor erro ali, né? Que foi um lance que tava um impedimento ajustado, deu delete, chutou e o árbitro, o apito nervoso, nem deixou o lance acontecer e já anulou o lance, né? E um lance perigoso pro Bayern, que podia sair o gol do empate. Ou a gente pode falar de 2017, 2018, Real Madrid e Bayern, vários erros de arbitragem. A gente pode lembrar dos 2 gols impedidos do CR7, uma das maiores atuações da história do CR7 na Champions. Foram com 2 gols impedidos em cima do Bayern. Ou 2017 e 2018, as temporadas lá que tiveram vários erros. Se vocês pesquisarem, tem vários vídeos mostrando muitos e muitos erros na temporada, naquelas 2 Champions, né? 2017 e 2018. Muitos erros a favor do Real Madrid contra o Bayern. E o Real Madrid passou nas 2 vezes, foi campeão nas 2 vezes, né? E, obviamente, você vai falar, mas alguns lances desses vídeos é um pouco forçação de barra. Um ou outro pode ser forçação de barra, mas é tanto lance que foi contra o Bayern que realmente mesmo tendo vários lances que você pode achar forçação de barra, uma ou outra você vai falar, cara, prejudicaram o Bayern. E realmente prejudicaram. Então, assim, o Bayern
Em muitas Champions, semifinais de Champions principalmente, o Bayern foi prejudicado por arbitragem em jogos decididos em detalhes, em jogos de gigantes. Nem não tô falando que esse Real Madrid era ruim, o Real Madrid ganhou 3 Champions porque era muito bom. Mas, querendo ou não, em jogos de gigantes, detalhes de arbitragem, e detalhes às vezes bem grandes de arbitragem, podem decidir um confronto. E o Bayern sempre tem muito azar. Daí vocês podem falar, ah, mas o Bayern nunca foi ajudado por arbitragem? Cara, provavelmente foi, mas a balança tá muito desequilibrada, né? O Bayern, todo time vai ser ajudado por arbitragem, não propositalmente, mas porque os árbitros erram. Só que os árbitros erram muito pouco a favor do Bayern e muito contra o Bayern. Então isso também é um favor. Não tô falando que é a única questão que faz o Bayern não ganhar mais Champions, né? Eu já falei de várias coisas, de problemas do Bayern como clube, né? Porque eu não vou falar que, ah, é o Harry Kane, ah, é o Neuer. Porque são vários erros de vários jogadores. Já falei de outras questões que tem mais a ver com futebol dentro de campo, mas a gente não pode esquecer que o Bayern poderia ter mais Champions, podia chegar a mais finais de Champions se não fosse tantos erros de arbitragem. E isso a gente também não pode apagar. É um fator que faz o Bayern não ter mais Champions. E de novo, esse vídeo não é pra falar que o Bayern é um clube ruim, que tudo tá contra o Bayern. Eu tô falando aqui, ó, o Bayern é um clube gigantesco, que tem muitas Champions, um clube muito grande, mas que poderia ter mais títulos de Champions, podia chegar a mais finais de Champions, se não fossem esses fatores. Como? O Bayern tem que crescer mais em momentos grandes, o Bayern tem que parar de se sabotar tanto erro infantil, e tem que ter mais sorte com a arbitragem, porque a arbitragem realmente tá sabotando muito o Bayern. Isso a gente tem que falar. E é isso. O Bayern, de qualquer jeito, vai para a próxima temporada tentar competir por Champions. É o objetivo de um clube como o Bayern, é competir pela Champions todo ano e torcer para melhorar nessas coisas. Tanto o que depende dos jogadores dentro de campo, quanto o que depende da arbitragem, porque é complicado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, por favor, se inscrevam, deixem um like, compartilhem, comentem. Valeu!